Olá pessoal, boa tarde. A discussão de hoje vai ser sobre como o racismo traumatiza. E eu falo de trauma no sentido de você afetar aquela pessoa de tal maneira que ela perde a possibilidade de ser como as outras, né? Então eu vou utilizar um exemplo do personagem. A série como foi muito famosa, né? O Game of Thrones. E aí tinha aquele personagem, o Theon Greyjoy, que era lá o filho adotivo lá dos Stark. E ele era bem arrogante, tá? Ele tinha os problemas da família dele, que foram desenvolvidos depois. Mas o ponto é que ele foi, né, foi sequestrado, ele foi violentado, virou um eunuco, foi humilhado, de tal maneira que ele se sentiu tão acuado, ele passou por tantas humilhações, por tanta violência, que quando a irmã dele foi tentar salvar ele, ele não queria mais fugir. Ele não conseguia imaginar uma situação em que aquela humilhação, aquela situação não prevalecesse. E outros exemplos dá pra se usar na cultura pop também, no Django Livre, aquele personagem que era o negro da casa, né? Que ele amava o escravagista, né? Mais do que os irmãos negros deles, ele se sentia diferente. E o que eu quero trazer aqui é que pessoas que passaram por traumas, acho que o racismo não é um trauma assim individual, psicológico que você cura assim com a terapia. Mas é que eu não gosto de ficar usando essa ideia de estrutura, mas é uma condição social que é jogada pra você. Porque assim, eu quero que vocês consigam compreender isso, né? Acho que quem não é negro tem um pouco de dificuldade, né? Quando você é criança, você é negro, você simplesmente não significa nada pra você. Eu acho que eu até falei isso em outro vídeo. Você é negro, não significa nada. Você só acha a pele escurinha. Você vai entendendo o que significa ser negro durante a adolescência, durante sua vida adulta, quando as pessoas demonstram a negatividade que tem que ser negro, os estereótipos, o que se espera de uma pessoa negra, que até certo momento da sua vida não significa nada. Você se descobre negro. E aí você tem que lidar com essas coisas. Então, hoje em dia, né, eu falo até, é menor essa violência, né, não é tão explícita, mas, por exemplo, na minha infância, adolescente, você fala que alguém tinha cabelo de bombril, que a pessoa... Na minha adolescência, se você deixasse o cabelo crescer, fizesse dreads, fizesse qualquer tipo de corte de cabelo que hoje em dia é normal, você simplesmente não teria aquela vaga de emprego. Você seria chamado no RH e eles falariam para você cortar o cabelo, deixar um cabelo mais adequado. Esse tipo de coisa era normal. Né? Se você vê os videoclipes dos anos 2000, todo mundo tinha o cabelo curto, as meninas tinham cabelos alisados, as meninas negras. E era assim, a gente não sabe, não imaginava outra possibilidade. Voltando ao personagem lá, esse tipo de trauma, esse tipo de violência, quando a polícia joga muito na sua cara, né? A sua condição de ser negro. Quando você toma um enquadro, você ouve de verdade, você ouve ali na forma mais pura ali. O quanto que. Não é nem ofensa, né? A gente chamar de macaco, é tipo falando assim: o seu lugar é ali. Você tá achando que você é quem? Seu lugar é esse, tem que se submeter. Senão eu posso acabar com a sua vida, eu posso usar violência com você e você não vai fazer nada. Pra quem foi enquadrado na polícia, quem é dos anos 90 aí vai saber disso. Esse tipo de coisa afeta muito a sua autoestima, a maneira que você vê a si mesmo, a maneira que você tem. O que você espera dos outros, a maneira que você vai se relacionar, a maneira que você quer se mostrar ao mundo. Então, por exemplo, é muito comum homens negros não falarem de sentimentos nem ferrando. Não mostrar nenhum tipo de fragilidade. Você pode ver algum exemplo famoso, o Mano Brown. Simplesmente é como se ele tivesse matado as emoções dele, assim, de
sei lá, de ficar triste, de ter um pouco de melancolia, esse tipo de coisa, simplesmente você fala, não, isso não tem espaço para isso no ambiente onde eu vivo. Então vão ser sempre caras muito mais másculos. Pode ver exemplos do Tiringa, por exemplo. É muita brincadeira ali, mas aquele tipo de compostura ali, de ser o machão, de ser o cara forte, é ensinada. É o espaço que tem pro homem negro. E eu não vou falar das mulheres tanto que eu não tenho tanta capacidade de falar. Então fica esse cara, só que esse cara cheio de questões, cheio de problemas. É um cara que tem muita dificuldade em demonstrar afeto, já que ele não pode, não pôde ter, não teve de ninguém, então ele não tem como demonstrar também. É muita dificuldade em fazer terapia, por exemplo, já que então, o vocabulário emocional dele é muito curto. E é um tipo de sofrimento que você simplesmente aceita um monte de violência como fazendo parte da vida. É isso mesmo. Então, falar, se eu ir naquele ambiente, as pessoas são racistas, então eu simplesmente não vou àquele lugar. Então, a gente pode voltar ao livro da Lélia Gonzalez e O Lugar de Negro, o outro autor que eu esqueci o nome também, sempre esqueço, que ele fala sobre como as pessoas negras são posicionadas socialmente. E por conta dessas práticas racistas. Então, também o negro, uma parte do livro, fala sobre como o negro não está nesse lugar, por exemplo, da beleza. Não é a pessoa que você associa a beleza, associa a inteligência, a humanidade. Não, é sempre a sexualidade, a força, sempre uma coisa muito mais animalesca. Sempre voltada para esse lado, ou da sexualidade, ou da força, ou dessa capacidade de aguentar as coisas. E o quanto que essa pessoa se torna uma pessoa quebrada, depender do nível de violência que ela sofreu, né? Do racismo que ela teve que passar, que ela teve que se adaptar. É como se fosse aquele. Dei o exemplo do Theon Greyjoy, mas é como se fosse aquele soldado que foi pra guerra, viu muitas atrocidades, e depois ele tem que viver numa época de paz, e ele simplesmente não se enquadra. Ele olha para aquilo ali, ele acha que é tudo uma frescura, porque ele passou por tanta coisa que ele não sente mais. Ele tá tão amortizado, assim, tá tão calejado com a violência, com certas coisas que tem que ser uma coisa muito absurda para ele se ofender. Então é muito comum as pessoas mais velhas ver as pessoas se ofendendo com algumas falas racistas e falar, mas só isso? Caramba, estão meio fresco. Já eu via coisa muito pior e era normal. Não, não era normal. Tá? E é importante a gente voltar a se sensibilizar sobre essas coisas. E sim, nós somos seres humanos, temos que. Enfim, somos seres humanos, temos que aprender a lidar com nossas emoções, até para que as próximas gerações não precisem passar por essas coisas. Né? E aprender também a identificar como é problemático essas práticas racistas. Tá, a reflexão de hoje é isso.